bem-vindos à aula 2. E nessa aula a gente vai realmente meter a mão na massa. Agora vamos fazer alguns testes manuais e automatizados da API que a gente viu ali no Pet Store, tá? Com o Postman. Então, apesar dessa aula ser mais prática, não vai ter muito slide, não tem slide basicamente para ver, vai ser eminentemente prático, mas eu vou colocar aqui alguns objetivos, tá? Então a gente vai conhecer, vai configurar o Postman, tá? Então, a maioria das pessoas que já estão na área de TI conhecem. Para quem está na transição aí de carreira, então, mais do que ficar lendo muita documentação, o melhor para aprender Postman é explorar. Então, explora na prática mesmo, e vocês aprendem muito mais rápido do que realmente ficar lendo um monte de documentação, às vezes até mesmo fazendo um monte de curso. Então, os cursos, normalmente focados, né, são muito úteis para a gente aprender coisas, assim, escondidas, funcionalidades escondidas, sabe? Mas se vocês querem aprender realmente o que é do dia a dia nosso, do QA, nada impede de vocês explorarem, porque muitas vezes a gente não utiliza funcionalidades muito complexas do Postman, né? A gente quer testar um endpoint, não basta utilizar uma collection, uma requisição, que a gente vai ver o que é, que está de bom tamanho, né? Então, se você estiver iniciando, isso aí já é mais do que suficiente. E aí, com o tempo de experiência, vocês vão pegando outras funcionalidades muito interessantes e, quem sabe, até pegando outras ferramentas pagas que vão incrementar aí essa parte da integração com os testes de API, beleza? Aqui eu já botei o link para vocês que vai redirecionar direto já para baixar o Postman, beleza? Então, olha, aqui a gente já tem o agente aqui, a aplicação desktop, né, com Windows 64 então vocês instalam. A gente também pode tentar a versão web, né, fazer experimentar a versão web, que a gente também consegue fazer. Só que tem um porém, a gente, para utilizar a versão desktop, a gente precisa baixar um agent, tá vendo? Então, aqui a gente fala, se você está usando um cliente web Postman, você também vai precisar baixar um agente desktop, tá? E aí, por que isso? Porque esse agente, ele vai sobrescrever ali, né, ele vai utilizar essa parte do CORS aqui, a limitação dos browsers com relação à parte do CORS, tá? Então, vai facilitar a parte da requisição das APIs, tá? Então, você faz uma requisição direto do seu browser, requisição local a partir da aplicação desktop é diferente. Então, por isso que você precisa de um agente, né, desktop Postman para você não ter as mesmas limitações que um browser, ok? Então, aqui ele também mostra o Postman Canary, tá? Então, aqui, ele está dizendo que seja o primeiro a experimentar novas funcionalidades. Então, aqui você já consegue ver o que está aí de última inovação aí no Postman. Então, também é bem legal isso daqui. Mas, claro, pode estar com muito problema, justamente porque são versões mais recentes, né? Então, em teste, né? Em lançamentos aí para teste. E também a gente tem a linha de comando. Então, para quem gosta, né? Para quem é fã de aprender comandos, né? Linhas de comando são muito úteis para a gente fazer as coisas mais rápidas. Uma interface bem feita é muito legal. Mas quando você tem uma memória boa, né? Então, você decora aí os comandos e já tem o que você precisa, às vezes é mais rápido você abrir um prompt e escrever algumas coisinhas bem rapidinhas, que é isso daqui, do que você ficar mexendo na interface. Então, por isso que, às vezes, uma linha de comando é muito mais rápida, se você quer executar uma collection inteira, né? Então, é bem interessante. E aqui tem toda a parte de documentação. A documentação no Postman, ela é bem completa. Aqui ele explica um pouquinho sobre o que é Postman. Então, a gente tem a questão dos preços, né? Então, Postman é uma ferramenta realmente super completa, então ela simplifica a nossa vida, simplifica a vida do desenvolvimento de um ciclo, do ciclo de vida, na verdade, perdão, de uma API, né? E também a questão da colaboração do time. Então, como construir APIs boas, de forma mais eficiente, fáceis, né? Então, você também consegue ali colocar repositórios para as nossas APIs, pegar documentação, utilizar, então, várias ferramentas ali para testar, para fazer o design das APIs, para fazer mocks, né, para os testes. Então, assim, criar espaços de trabalho separado, a gente consegue fazer diversas integrações, né, também com outras tecnologias, enfim. Então, o Postman, ele é bastante completo. Então, aqui tem essa parte aqui que ele fala sobre as ferramentas, sobre os espaços de trabalho. Aqui tem a parte dos preços, né, obviamente, para você acessar tudo, não seria gratuito, né. Tem aqui a parte, então, do Postman Enterprise, recursos. Então, aqui tem essa parte aqui, ó, de aprendizagem, né, os docs. Então, se a gente clicar aqui, vai ter tudo que a gente precisa, tá, para a gente começar a aprender Postman. Então, pré-requisitos, download e instalação, que a gente já vem direto para aquela página que eu comentei, tá? Instalação e updates, então aqui também ele fala sobre requerimentos do navegador, sobre a instalação do agent desktop, quais são as limitações da web, né? Sobre a instalação ali no Mac, no Windows, Linux, enfim. Então, é bem completo, tá? E aqui a gente tem outras, fazendo aqui, mandando a primeira requisição, navegando no Postman, e é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, que é justamente explorar. Então, eu aprendi bastante explorando, né? E aí, nada mais justo do que vocês também fazerem isso. Então, essa vai ser o nosso objetivo, a gente iniciar nesse mundo aí dos testes manuais e não aprender a fundo todas as funcionalidades da ferramenta, beleza? Então, beleza. Então, voltando aqui ao nosso Swagger, tá? Do nosso Pet Store, a gente vai testar alguns desses endpoints. Eu já vou voltar ali no nosso slide para mostrar quais vão ser esses endpoints, né? Qual a ideia, o cenário que a gente vai fazer. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte do próprio Postman, beleza? Então, qual que é a ideia? Deixa eu trazer aqui a tela do Postman para vocês. Um momentinho. Pronto, então aqui, aqui está o Postman. E aqui eu estou numa conta aqui da minha empresa, tá? Da empresa que eu trabalho. Então, eu vou acessar, na verdade, uma conta pessoal minha. Então, aqui só mostrando para vocês, né? A gente tem esse iconezinho aqui,
do usuário, do nosso perfil. E aqui, isso aqui é automático, né? Quando a gente gera aqui, ele gera esse time pra gente, a gente pode criar um outro time, tá? Por dentro de uma empresa, a gente pode trabalhar com vários times, né? Ou a gente pode até adicionar uma conta nossa pessoal. Então, nesse caso aqui, eu vou adicionar uma outra conta. Então, ele vai direcionar aqui para a página web, tá? Então, aqui eu vou pegar uma conta pessoal minha na Google. E aí ele já vai falar, ó, permitir, então, abrir um post no desktop. E aí ele já vai abrir aqui tudo que precisa. Então, aqui nós temos aqui essa página inicial. Olha, get started, então ele diz aqui, vou criar então aqui algo novo, um collection. Então aqui ele já começa com tudo que você precisa. Talvez importar um arquivo novo, importar um esquema de uma API, sabe? Aqui, ó, pronto, um outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, nessa parte inicial, seria aqui essa parte de configurações. Então, toda a parte de configuração do Postman é aqui, ó. Então aqui a gente tem a parte de settings, né, notas, né, de release, e aqui a parte da documentação, né, também no centro de aprendizagem do Postman, parte de suporte, segurança. Se a gente clicar aqui, ele fala, né, ele leva para o Postman Trust Center, tá? Então, aqui novamente, aí, vamos dar uma futucada aqui nessa parte de settings. Então, aqui tem bastante coisa. Então, aqui a gente já tem essa parte do general aqui, ó, em que a gente tem algumas configurações interessantes, né? No caso aqui, a gente já divide as chaves e os valores no body do request, isso é para fazer verificação SSL. Então, isso aqui é super importante, tá, pessoal? Por quê? Quando a gente vai testar, vamos supor que a gente vai testar algo com HTTP, né, HTTPS. Então, a gente tem que saber a diferença. Então, se a gente for testar utilizando HTTPS ou só HTTP, isso aqui faz diferença, tá? Porque a gente tem que ver se a gente vai testar com certificado SSL ou não, tá? Porque senão bloqueia nossas requisições. Então, isso daqui, às vezes, é um salvador de vidas quando a gente não tem um certificado instalado para testar, né? E aí ele bloqueia. Aqui tem outros iconezinhos aqui, né? Para sempre abrir um item, né? Um sidebar, um novo tab, nova aba, né? Sempre perguntar quando for fechar abas que não foram salvas, que a gente pode salvar as abas. Aqui a gente pode definir o máximo o tamanho da resposta, validar requests em collections que estão linkadas para uma API contra, né, o último esquema que foi criado, né, o diretório de trabalho, onde a gente vai colocar. Então, aqui a gente tem toda a configuração que a gente precisa. Né? Aqui nós temos os temas, então a gente pode utilizar um tema escuro também para quem gosta de temas escuros, e um tema claro. Então, aqui nós temos também os atalhos, que são interessantes também para decorar. Aqui a parte de exportação, que a gente pode exportar dados para um arquivo de dump, por exemplo, ou a gente pode importar. Então, se a gente for importar, a gente pode importar uma nova collection. E aí que vem a definição, né? A definição super importante. Porque a collection é nada mais do que um conjunto de requisições, de requests